Fala pessoal, beleza? No vídeo passado, nós fizemos uma implementação para essencialmente esse algoritmo aqui que a gente desenvolveu para contar aqui o número de quadradinhos dessa sequência, né? Então, essa sequência é uma sequência de polígonos, basicamente, onde o primeiro polígono é apenas um quadradinho, o segundo polígono é um quadradinho no meio aqui, mais outros quadradinhos aqui na borda. Então ele pega o polígono imediatamente anterior e coloca quadradinhos nas bordas dele. O terceiro polígono, mesma coisa, pega o anterior, que é esse aqui, esse sinal de mais aqui, e coloca quadradinhos nas bordas aqui, e até ele chega nessa figura e assim por diante. E o problema, nesse caso, pede para a gente calcular a área de cada um desses polígonos. Na verdade, assim, calcule a área do polígono de número n na sequência aqui. Então, se ele te dá o n igual a 3, é para você calcular a área desse polígono aqui. Se ele te dá o n igual a 4, é para você calcular a área desse polígono aqui. E se ele te dá um n igual a 5, por exemplo, mesma coisa, você teria que colocar quadradinhos nas bordas desse quarto aqui, chegar no polígono número 5, contar o número de quadradinhos do número 5 e fornecer a área. Porque basicamente calcular a área é igual calcular o número de quadradinhos aqui, né? Cada um deles tem lado unitário, então calcular a área é a mesma coisa que calcular o número de quadradinhos. Nós fizemos todo um raciocínio aqui para chegar nessa fórmula que está aqui. Então, basicamente, o número de quadrados aqui é igual ao número de quadrados que já havia anteriormente no polígono anterior, acrescido do n menos 1, que multiplica 4. Por que isso? De novo, volta aí uns 2 vídeos atrás, eu explico o algoritmo, a ideia indutiva que a gente chegou. Não foi nada muito especial, na verdade foi, digamos, tentando achar um padrão em como cresce essa sequência, né? 1, 5, 13, 25. Então, achar um padrão de crescimento dessa sequência e a gente conseguiu mais ou menos derivar uma fórmula e validamos aí que ela, pelo menos em princípio, está correta de acordo com esse problema aqui, de acordo com os casos de teste que tem o problema. E no vídeo passado a gente implementou um algoritmo iterativo, também chamado de algoritmo bottom-up, que ele vai calculando aqui, ele começa pequeno, com área igual a 1, e vai progressivamente incrementando essa área conforme ele vai crescendo na sequência, de acordo com a nossa formulinha aqui. Então ele pega a área imediatamente anterior e soma essa quantidade aqui. Esse é o algoritmo iterativo. E como eu disse no vídeo passado, tem uma outra abordagem que a gente pode tentar implementar o mesmo algoritmo, que o pessoal chama de abordagem recursiva. E é uma técnica interessante de programação, porque ela é aquela técnica que você utiliza de algo que você já resolveu no passado para resolver o problema atual, né? Então, recursão é uma essencialmente você vai tentar resolver um problema um pouco menor, talvez, geralmente menor do que o que você tem agora, e você vai construir em cima dessa solução anterior, com a particularidade que, nesse caso, o problema que foi resolvido anteriormente é o mesmo, exatamente o mesmo problema que está sendo resolvido agora, numa escala um pouco maior. Então, essa é a ideia, em termos gerais, por trás da recursão, e, e é uma técnica que funciona com base num conceito que vocês talvez já tenham visto ou vão ver ainda de estrutura de dados chamado pilha. Então, basicamente, você vai empilhando aí as chamadas recursivas e isso é assim que o computador ele guarda essas chamadas recursivas. Vamos
atacar esse problema aqui de maneira recursiva para ficar mais claro, né? Então, o que seria, né, a maneira recursiva de atacar esse problema? É exatamente igual tá essa fórmula. Ele vai ser ainda mais parecido com essa fórmula aqui, né? Então, o que é o nosso resultado, né? Nosso, nosso resultado é exatamente, a gente vai retornar a solução do n-1. Então a gente vai chamar exatamente nós mesmos, a própria função que resolve o problema vai se chamar, só que ela vai se chamar, obviamente, com um n anterior. E ela vai somar essa quantidade aqui, n menos 1. O bacana é que em cada vez que essa função for chamada, e ela for sendo chamada para n's cada vez menores, né, esse n obviamente vai mudando. Vamos comparar aqui com a nossa solução iterativa que está logo embaixo aqui, né? O n aqui ele vai sempre mudando, só que ele vai crescendo de baixo para cima. Ele começa com 1 e vai até n, né? É assim que a gente foi iterando. Essa solução, por isso que ela é chamada de top-down, nesse caso ela vai começar com o n, o primeiro n que chegou ali como argumento da função, e aos poucos, a cada chamada dessas, ele vai resolvendo um problema um pouquinho menor, né? Só que percebe, assim, isso é uma coisa interessante nos algoritmos recursivos, né? Quando que isso aqui vai parar? Ele vai ficar chamando eternamente solução. Resolve o problema n-1. Então vamos supor, eu recebi 5 aqui no n de entrada. Aí então resolve para mim o problema 5 menos 1, que é o 4. Tá? Então resolve o 4, me retorna o resultado do 4 aqui, vai retornar imediatamente aqui, e aí eu vou somar aqui o que eu tenho que somar, exatamente como está a nossa formulinha aqui. Mas e aí? Ele vai ficar. E quando eu for chamar o 4, ele vai estar aqui n igual a 4. Então resolve o do 3 e soma aqui 4 menos 1, tal, porque o n vai estar valendo 4. E quando ele chamar o 3, ele vai chegar aqui e falar, resolve para o n menos o 3 menos 1, que é 2. Aí, quando que ele para, né? Isso é uma excelente pergunta. Quando que ele para? A gente precisa colocar uma cláusula de parada aqui, né? Que eles chamam também de condição de parada. Então, isso é fundamental num algoritmo recursivo para ele poder. Uma hora ele vai ter que chegar num caso que é básico. É um caso que ele é tão simples que ele não precisa mais fazer uma chamada recursiva. Ele tem condições de se resolver sozinho. E qual que seria esse caso que tem condição de resolver sozinho, um caso trivial aqui? Dá um segundinho para vocês pensarem aí, né? Então, vamos colocar assim, se o n for igual a um número aqui, ele tem condições de retornar já. Eu não preciso fazer uma chamada recursiva para resolver um problema ainda menor. Porque tem uma solução que é trivial, né? Exatamente, se o n for igual a 1, o que você retorna? Retorna 1. Porque é a área do polígono. Então, esse é o caso fácil, né? Ele é trivialmente resolvido. Então, essa vai ser a nossa condição de parada, né? Quando o n chegar em 1 aqui, a recursão ela vai retornar. Aí eventualmente ela vai retornar aqui para o 2, o 2 vai somar aqui, vai criar um resultado e vai retornar para a chamada recursiva do 3. Então, percebe que isso aqui é meio mágico, mas não tem nada de mágica, claro. Isso é só as próprias chamadas recursivas sendo empilhadas uma em cima da outra. E quando ela retorna, ela desempilha o resultado que estava ali e vai retornando para cima. É o que eles chamam de call stack. Call stack, deixa eu escrever, call stack, né, que é a pilha de chamadas recursivas de função, né? E é muito importante ter o caso base aqui, né, o base case, para a gente ter uma condição de parada. Se a gente tirar esse base case aqui, o programa simplesmente não termina, né? Ele vai entrar no que a gente chama de loop infinito. Então, uma pergunta, tem como a gente ter loop infinito sem ter um laço, né? Sem ter um... Tem. Uma chamada recursiva sem um caso base, ela
vai resultar em um loop infinito, não um loop infinito, na verdade, você vai empilhando chamadas uma em cima da outra na memória, até que chega uma hora que essa call stack aqui, ela vai ter tantas chamadas recursivas empilhadas uma em cima da outra que vai dar um stack overflow aqui, né? Tipo na call stack mesmo, né? E, e é isso. Esse é o nosso algoritmo recursivo, né? Então, esse era aqui a versão iterativa e essa aqui é a versão recursiva. Vamos rodar aqui a nossa. É importante assim, o caso base ele é n igual a 1, né? Como que a gente pode estar seguro de que, por exemplo, e se vier o zero aqui? Putz, se vier o zero, ele vai, se n igual a 1, retorna 1, mas veio zero aqui. Então, putz, ele não vai entrar nesse if aqui, não vai retornar 1 e vai começar a chamar 0 menos 1 é menos 1. Então, ele vai começar a chamar essa função solution de novo. Aí, nesse momento, tenham em mente, né? Quando ele chama a solução 1, ele vai, é como se tivesse um ponto de parada, exatamente aqui nesse ponto, ó, ponto de parada. Vou colocar stop point aqui, e aí ele vai entrar dentro da função. Aí depois ele vai voltar para esse stop point aqui e continuar a partir daqui. Então, se viesse o zero ali, ele ia essencialmente não ia entrar aqui dentro desse if, porque zero não é igual a 1. Ele ia chamar para 0 menos 1, que é igual a menos 1, e ia continuar se chamando infinito para baixo. Só que, como a gente viu no problema aqui, o menor número é 1, né? É de acordo com as constraints do próprio problema aqui, né? Então, a gente está seguro em fazer um caso base que começa de 1 mesmo. Se essas constraints elas fossem diferentes aqui no problema, eu provavelmente teria que mudar um pouco o caso base tal para prevenir contra um algoritmo recursivo que não termina, né? Então, você vê que essa solução aqui recursiva, vamos apagar a iterativa aqui, ela ficou, né, você vê que beleza, tem a parte do caso base aqui, então, só que aí essa segunda parte aqui, ela é exatamente igual à formulinha aqui, né, que eu coloquei. E beleza, algumas vezes vocês vão perceber que a solução recursiva, ela é sei lá, um pouco mais, ela soa um pouco mais elegante do que a solução iterativa, dado que você entenda, né, o que está acontecendo por baixo dos panos aqui. O que está acontecendo por baixo dos panos basicamente ele chega, ele vai rodar aqui o algoritmo, aí ele chega nessa parte aqui, aí ele vai chamar a função de novo, só que vai chamar para um problema um pouquinho menor. Aí o n que estava nessa digamos, é, o n que estava no contexto dessa chamada é, vai ser um pouco maior do que a chamada seguinte, né? A chamada seguinte vai ter um n um pouco menor. Beleza? Então, é como tentando mal desenhar, né? É como se assim, fosse a solution no 5. Aí ela vai fazer uma chamada aqui. Opa, onde eu tô? Aqui. Ela vai fazer uma chamada para. Deixa eu ver aqui. Vai fazer uma chamada para a solution de 4 aqui, que vai, por sua vez, fazer uma chamada para a solution de 3 e assim por diante, tal, até fazer uma chamada para o solution de 1. Aí o solution de 1 ele já vai retornar para cima, né? Ele vai retornar aqui para cima o valor 1, aí depois que vai retornando para cima, enfim, aí o solution ele vai retornar aqui, aí ele vai somar aqui o valor aqui, que é o 3 menos 1 vezes 4, aí ele vai retornar para esse valor para cima de novo, né? Isso é o que ele vai desempilhando, né, as chamadas e vai eventualmente retornar para o 4 aqui, mesma coisa, ele vai somar o 4, aí ele retorna aqui e, enfim, assim por diante até chegar lá em cima, né? Esse diagrama não está muito bem feito, mas acho que vocês entenderam a ideia. Vamos apagar isso aqui e vamos rodar aqui o nosso algoritmo recursivo.
Beleza, os testes passaram, os abertos, vamos rodar os fechados aqui para ver se ele passa. Que rufem os tambores, beleza, passou. Então é isso, pessoal. Então, para recapitular, né, a gente abordou aqui um algoritmo indutivo, que foi esse que a gente projetou. A gente viu aqui uma fórmula, e essa aqui é o que a gente chama de até de uma fórmula de recorrência, né? Que ela recorre a uma solução anterior aqui, e então, assim, uma vez que o problema anterior está resolvido, resolver o atual é muito fácil. Ele tem um fator de crescimento que é bem determinado aqui e a gente implementou um algoritmo iterativo ou um algoritmo bottom-up para esse problema e depois implementamos esse algoritmo aqui que é o algoritmo recursivo, né? Ele utiliza essa técnica chamada recursão, que é você, no fundo, chamar a mesma função para resolver um problema geralmente menor, né? E, com base no que esse cara te retornou, você vai e complementa aqui a solução uh, com algo mais, um termo aqui que vai complementar, digamos, a solução. E normalmente a recursão tem um caso base. Normalmente não, ela tem que ter, senão ela vai infinitamente ficar se chamando aí sem nenhuma condição de parada, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Deixem um like também se você está gostando e comentários aí, caso todos aí são muito bem-vindos. Valeu!